Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Tá ligado? Não tá ligado? Tá. Boa tarde a todos. É uma satisfação enorme estar aqui hoje, celebrando o Dia Nacional da Luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica. Em verdade, um esforço que as instituições, a Movela, principalmente aí representado pelo Antônio Jorge de Mello, a ABLE, nosso querido amigo Stanley, e nós lá do Projeto Ela Brasil, da Faculdade de Medicina, também participamos desse processo. Eu imaginava que fosse falar depois do meu amigo Acari, então não fiz aqui grandes preâmbulos em relação ao tópico que eu aqui vou falar para vocês, então vou tentar fazer uma emenda aqui e ver se dá certo. Bom, em verdade, estou aqui para falar sobre célula-tronco em esclerose lateral amiotrófica. Nossa, o que é isso? Em verdade, em 94, depois de vários anos no Nobel Committee do Instituto Karolinska, onde eu estudei, eu implantei no Brasil os conceitos de regeneração do sistema nervoso central. Logo em seguida, apareceram as células-tronco, que nós já estávamos vendo lá no Instituto Karolinska, e as primeiras ações que eu observei aqui no Brasil me fizeram ficar bastante assustado como um médico pesquisador envolvido em regeneração do sistema nervoso central. Então, eu passei a ser um crítico das células-tronco. Muito interessante isso. Durante quase 17 anos, eu fui o maior crítico das células-tronco, da maneira como eram feitas e faladas no nosso país. E, como pesquisador, eu fui para outro caminho. A Mara Gabrilli, é a nossa amiga de longa data, participou de todo esse processo. Junto com o projeto Miami para a cura da paralisia, nós demos uma atenção toda especial às células de Chivan. Muito bem. E agora, nós, como vocês vão ver, nós temos aqui a responsabilidade de dar uma resposta honesta para o país sobre o significado das células-tronco para a doença neurodegenerativa, numa encomenda do Ministério da Saúde, neste que é o primeiro ensaio clínico institucionalizado com células-tronco para a doença neurodegenerativa no país. Como que nós mudamos os slides? Eu mesmo? Eu peço, né? Tá bom. Muito bem. Então, vamos falar especificamente para esclerose lateral amiotrófica. É a terceira doença neurodegenerativa mais prevalente, diferente das outras, porque ela apresenta uma evolução rápida, com uma morbidade bastante elevada. Obrigado. Sim, obrigado. Em que não existe nenhum tratamento específico com uma eficácia efetivamente comprovada. Então, o paciente, ao receber o seu diagnóstico, o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, ele muitas vezes se vê num silêncio de todas as partes, um silêncio de si mesmo, da sua família, do médico que lhe acompanha, enfim. E aí ele vai para a internet. E a internet é uma fonte riquíssima de informação e também desinformação. E aí as dúvidas, a angústia aumenta enormemente. Bom, o que fazer? Se for feito, como é feito,
estudos retrospectivos das ações de drogas testadas na esclerose lateral amiotrófica, percebemos imediatamente que há um verdadeiro desastre. Desastre porque os estudos caminham bem e chegam num determinado momento, param, porque observou-se que, de fato, os efeitos preliminares observados não se comprovavam e os efeitos colaterais ou adversos eram extremamente pronunciados. Muito bem. E aí? O assunto para? Bom, interessante que a esclerose lateral amiotrófica, ela tem evoluído, o avanço do conhecimento de esclerose lateral amiotrófica evoluiu em saltos, né? Alguns classificaram de uma maneira muito interessante os saltos dos 70 anos, né? Da sua descoberta, que foi um movimento de perseverança do seu descritor, Jean-Martin Charcot, um neuropatologista. Depois, um movimento de desesperança imenso, quando a doença passou a ser conhecida, principalmente na América do Norte, né? Quando ela atingiu abruptamente um grande ídolo do esporte nacional, ao redor de 1938. E, 70 anos depois, um surto de esperança surgiu, aonde, no desafio do balde de gelo, a doença passou a ser mundialmente conhecida e, como efeito colateral, houve uma captação massiva de recursos financeiros que deveriam ser direcionados à pesquisa científica para a doença. Foi muito interessante, porque observou-se e ficou claro que sem pesquisa científica para a esclerose lateral amiotrófica não haveria progresso. E isso cresceu de modo exponencial, e hoje a participação em congressos científicos observa-se o grande envolvimento dos pesquisadores, a enorme quantidade de resultados de pesquisa e a vontade, principalmente, essa é uma palavra nova, de que essa pesquisa seja, de fato, translacionável. Ou seja, fazer pesquisa cujos resultados venham a servir rapidamente aos pacientes e não, principalmente, à academia ou ao conhecimento científico purista. Muito bem. Nesse contexto, os ensaios para desenvolvimento de drogas aumentaram enormemente. Os ensaios clínicos para a pesquisa e testes de drogas aumentaram enormemente. Mas e daí? Isso é suficiente? Bom, existe uma outra possibilidade que precisa ser estudada, que precisa ser testada, que é a possibilidade das células tronco desenvolverem algum efeito nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Interessante, eu vou falar isso rapidamente, porque tem algumas coisas muito importantes que eu quero pontuar aqui para vocês, que a pesquisa de um site do governo americano, muito sério, que é o clinicaltrial.gov, mostra que ensaios clínicos com célula-tronco, uma em particular, que é a importante do momento, que é a célula-tronco mesenquimal, as pesquisas ocorrem em uma quantidade muito maior em esclerose lateral amiotrófica, pesquisas registradas lá, que são pesquisas americanas, mas não só americanas, como pesquisas de todo mundo, inclusive nós temos pesquisas registradas no clinicaltrial.gov. Você encontra muito mais ensaios clínicos e pesquisas clínicas com células-tronco, particularmente as mesenquimais, para esclerose lateral amiotrófica, do que para a doença de Alzheimer, que é a neurodegenerativa bastante famosa e conhecida, e a doença de Parkinson.
E isso tem as suas razões de ser. Fazendo uma avaliação do tipo de célula-tronco, os estudos atuais indubitavelmente apontam, marcam e trazem as chamadas células-tronco mesenquimais, que eu vou aqui falar com vocês. Para vocês entenderem isso, eu tenho que explicar por que célula-tronco e por que eu, um profissional, né, especializado no desenvolvimento de pesquisas em doenças neurodegenerativas, né, num primeiro momento, me afastei dessa linha de investigação. Célula-tronco, por causa daquilo ali. É como se fosse um tronco de árvore. E nós vamos ver a visão dos pesquisadores do antigo tronco de árvore, que é esse, e do tronco de árvore moderno, né? Então, existem algumas células muito primitivas, que são células-tronco, as chamadas pluripotentes, que ao se diferenciarem em células mais desenvolvidas, né, elas são capazes de dar origem a diversos tipos celulares, que vão se ramificando em células diferenciadas, até chegar nos galhos mais terminais desta árvore que tem um tronco, né, aonde você encontra células diferenciadas, células adultas, que estão presentes em todas as partes do corpo. Então, é por isso célula-tronco. Então, isso chamou atenção. Você tem uma célula primitiva que pode dar origem a qualquer célula do corpo, inclusive aquela célula que é a mais difícil de se proteger de um trauma ou de um evento tóxico degenerativo e de se regenerar após ter sido acometida por um evento dessa natureza, que é o neurônio. E todas as consequências da perda neuronal, todos nós aqui sabemos, né? E uma delas é aquela relacionada à doença do neurônio motor, esclerose lateral amiotrófica. Ela foi descrita no início do século passado, em 1909, num congresso em Munique. Bom, aí, só rapidamente, as células-tronco, elas são assim divididas. Células-tronco embrionárias são aquelas que são retiradas do embrião no 5º dia de vida pós-fecundação. Essas células, elas dão origem a qualquer tipo de célula do corpo, muito facilmente, em placas de cultura, em placas de laboratório. Se você as coloca dentro de um organismo, por exemplo, rato, etc., elas vão dar origem a todos os tipos de células e formam grandes tumores, uma coisa perigosa, de fato. Por outro lado, na formação dos galhos das árvores, dos galhos daquele tronco, né, vão ficando nichos de células-tronco no tecido adulto. Essas células-tronco são chamadas células-tronco do adulto. Se você retirar essas células e colocar numa placa de laboratório, numa placa de cultura, elas dão origem a vários tipos de células. Não todas quanto as anteriores, mas a vários tipos de célula, inclusive neurônio. É uma coisa muito interessante também. E mais recentemente, um outro tipo de célula, que são as chamadas células-tronco induzidas. Quando você pega uma célula adulta qualquer, por exemplo, uma célula da pele, coloca ali genes embrionários e essa célula se transforma numa célula-tronco induzida. Essa célula-tronco induzida também é capaz, em placas de laboratório, dar origem a vários tipos de célula, incluindo os neurônios. Muito bem. Essas células-tronco, formadoras, no caso, de neurônios, resolveriam o problema das doenças neurodegenerativas e das doenças relacionadas ao sistema nervoso, no caso, a esclerose lateral amiotrófica? Eu posso ter neurônios nas minhas mãos, e aliás nós tivemos células-tronco induzidas no território nacional. O primeiro neurônio humano produzido num laboratório no Brasil foi lá, com a gente, né? Muito bem, não resolveriam. Não resolveriam. Por quê?
Porque é muito difícil formar neurônios dentro do sistema nervoso. É muito difícil manter neurônios formados por um tempo prolongado dentro do sistema nervoso. E você colocar células-tronco, por exemplo, embrionárias, que são as mais fáceis, dentro do corpo de alguém, você pode ter a formação de grandes tumores que vão até ser mais prejudiciais. Ah, mas é muito fácil você ter uma célula-tronco do adulto nas suas mãos, por exemplo, a aspiração da medula óssea. A medula óssea é aquela medula vermelha dentro de alguns ossos do corpo. Tem uma quantidade grande de células-tronco de diferentes tipos, principalmente as chamadas células-tronco hematopoéticas, que produzem constantemente o sangue circulante. Bom, mas se eu pego essa célula-tronco da medula óssea, coloco numa placa de laboratório, eu faço neurônio. Eu não vou resolver a questão? Como eu vou resolver a questão esse é um termo novo, um termo importante, da substituição ou da reposição de um neurônio tão complexo, tão longo, como é, por exemplo, e tão comprido, né? Como o neurônio motor, que tem o seu corpo celular no córtex cerebral e viaja uma longa distância até a medula espinal. Ou o neurônio motor inferior, que tem o seu corpo celular localizado na medula e vai ter que chegar até o músculo do dedão do pé, por exemplo. Como nós vamos enganar aos nossos pacientes? Entendeu? E daí? É essa a grande chave da questão. E eu não me sinto nem um pouco acanhado, nem um pouco intimidado de dizer isso aqui na capital do nosso país. Mas aí, descobriu-se um outro tipo de célula-tronco, que tem na medula espinal, tem algumas regiões, alguns tecidos, por exemplo, o tecido adiposo. Mas o tecido adiposo não serve para obter uma grande quantidade de células-tronco mesenquimais para uso terapêutico. Então não dá para deixar, por exemplo, um estudo clínico nas mãos de quem só tem a capacidade metodológica para trabalhar com células do tecido adiposo. Né? Muito bem. Particularmente na medula óssea, encontra-se um tipo especial de célula-tronco que, no laboratório, após algumas passagens em cultura de laboratório e algum trabalho laboratorial, elas se transformam na chamada célula-tronco mesenquimal. Essa célula-tronco, como uma célula-tronco adulta, ela forma neurônio. Ela forma células de cartilagem, muito fácil, por sinal. Elas formam células musculares, né? Eu vou usar essas células-tronco para neurosubstituição e neuroreposição? Não. E por que elas são especiais? Elas são especiais por causa daquilo ali. Apesar de elas formarem todos aqueles tipos de células, elas são especiais porque elas têm uma capacidade de produzir substâncias, moléculas. Eu não sei se eu estou tentando fazer uma linguagem bem simples para os senhores. Moléculas, substâncias químicas que elas produzem. E isso pode ser importante, se nós sabermos que substâncias são essas, como essas substâncias agem no organismo. E elas agem muito bem. Elas são capazes de imunomodular, modular um processo inflamatório. Elas têm atividade antioxidante, elas têm atividade neuroprotetora, elas têm atividade de estimular a atividade neuronal. O que é mais importante? Eu tentar enfiar um neurônio transformado a partir de uma célula dessa lá no sistema nervoso, ou tentar resgatar uma propriedade dessa para talvez fazer com que a doença tenha o seu curso modificado. Deu para entender? Então é uma questão de conceito. Só que agora é mais difícil. Agora eu tenho duas coisas aí. Eu tenho que ter uma estrutura laboratorial e conhecimento para trabalhar com aquilo. Não como era feito no passado.
tira a célula, tira a medula óssea, porque ali tem célula-tronco, injeta em qualquer lugar, injeta em qualquer situação clínica e está falando que está fazendo um tratamento com célula-tronco. Deu para entender? É isso aí. Mas olha só que legal. Essas células, deixa eu ver se eu não me perdi aqui. Essas células, elas têm na sua superfície um sistema muito complexo de interpretação, de leitura do que está ocorrendo naquele ambiente, no caso, neurodegenerativo. Mas não é só neurodegenerativo, neuroinflamatório ou etc. Elas fazem uma leitura, e a partir daquela leitura, elas produzem moléculas específicas à situação. Deu para entender? Isso é fantástico. Eu tenho uma usininha de produção de fármacos, para vocês entenderem, que vai liberando ali no sistema aquilo que o sistema está precisando. Eu mudei toda a história das células-tronco. Não eu, né? A pesquisa com célula-tronco. Mas olha que máximo. Além disso, e aí nós estamos investindo muito. Essas células-tronco, elas podem ser estimuladas. Elas fazem a leitura e ao estímulo, elas fazem uma leitura melhor e produzem mais especificamente as moléculas que aquela circunstância clínica está precisando. Deu para entender? Mas aí fica mais difícil. Aí o indivíduo que mexe com célula-tronco tem que ser um estudioso, tem que ser um especialista naquilo. Não é só aspirar e injetar. Deu para entender? É isso aí. Muito bem. E é dentro dessa perspectiva que as principais universidades no mundo e nós estamos estudando as células-tronco mesenquimais. Então, não nos confundam com a história antiga das células-tronco, porque nós fomos os maiores críticos dela durante 17 anos delas. Bom, especificamente sobre células-tronco mesenquimais em esclerose lateral amiotrófica, fazendo um levantamento bibliográfico dos trabalhos científicos, não existem tantos trabalhos assim, porque os estudos estão sendo feitos de modo muito sério, e um estudo desse leva 4 anos. Mas já tem trabalhos mostrando. O que esses trabalhos estão mostrando? Que as células-tronco mesenquimais, para uso clínico, elas são seguras, o que é muito importante. Nós não queremos injetar nos nossos pacientes algo que vai fazer mal. Deu para entender? E mesmo assim, nós recomendamos, e assim estamos fazendo, que, apesar da literatura mundial dizer que as células-tronco mesenquimais são seguras, é importante fazer os testes de segurança na sua população. Porque muitas vezes, e eu mostrei isso para os meus colegas na Europa, a nossa população brasileira de esclerose lateral amiotrófica é diferente da população de esclerose lateral amiotrófica dos países da Europa. Então, os efeitos podem ser diferentes. Muito bem. Então, é essa a situação que está. Os trabalhos publicados estão mostrando que as células-tronco mesenquimais são seguras para esclerose lateral amiotrófica e mostram alguns efeitos iniciais. Vamos ver aqui só um pequeno exemplo, tá? De 3 trabalhos, que eu não quero tomar muito tempo de vocês, nem dos meus colegas que vão fazer palestras brilhantes após a minha. Então, aqui, por exemplo, esse trabalho é um trabalho de um grupo de Israel, que já está tentando manipular as células-tronco mesenquimais, e mostrou algum efeito pequeno ainda, porque como teste como ensaio de segurança, tem que se manipular ou colocar nos estudos um número menor de pacientes, né? Então, já observaram modificações nas escalas que mostram o grau de evolução da esclerose lateral amiotrófica. Inclusive, né, parâmetros de
atividade respiratória. Nada milagroso, por enquanto, mas sério, científico. Qual a dificuldade no estudo com células-tronco, assim como todos os estudos clínicos, farmacológicos? Olha lá, essas retas em várias direções mostram a evolução da esclerose lateral amiotrófica em pacientes. Tem pacientes que a evolução é lenta, tem pacientes que a evolução é muito rápida, e uma ampla gama de evoluções intermediárias, que mostra que fazer estudos clínicos numa doença cujo fenótipo e apresentação clínica é muito variável, é um desafio. Né? As conclusões elas só vêm com o tempo e com o envolvimento de um grande número de pacientes. Terminando. Muito bem, então só rapidamente mostrar o nosso projeto, e é um projeto que está sendo bastante elogiado pelos nossos colegas que nos acompanham, pela seriedade dele e pelas novidades que ele tem introduzido no Brasil. Então, nós temos aqui um ensaio de segurança e eficácia inicial. Ele é do Ministério da Saúde e é o primeiro institucionalizado para a doença neurodegenerativa do país. Nós temos um período pré-infusão, aonde avaliamos a evolução do doente. Nós temos um período de aspiração da medula óssea, eu vou mostrar já já. A medula óssea vai para o laboratório, aonde são coletadas e expandidas as células-tronco mesenquimais. O paciente passa por uma injeção no líquor hoje, depois dali a 30 dias, e aí esse paciente fica com a gente em acompanhamento por 6 meses. Todo o projeto, ele é feito com a inclusão de 3 pacientes a cada 2 meses. E nós estamos aqui. Ele deve terminar em dezembro de 2018. E esse gráfico de baixo, que não dá para ver nada, porque está muito claro, mostra que nós estamos chegando na metade do estudo. E na metade do estudo, é a única coisa que a gente pode de fato apresentar, né, para não criar expectativas falsas, é que, e porque acompanhamos a cada segundo, é a segurança. Até agora, o projeto mostrou a inoculação de células-tronco mesenquimais nos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, mostrou-se seguro para os nossos pacientes aqui. E já estamos na 12ª injeção. Muito bem. Rapidamente, o que é isso? Faça a aspiração da medula óssea aqui na crista ilíaca. Aí, esse aspirado de medula óssea vai para um dos 7 laboratórios de cultivo de células da Rede Nacional de Terapia Celular do Ministério da Saúde. Um dos 7. Desses 7, 3 têm uma alta capacidade de gerar células com qualidade. E nós escolhemos o laboratório da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba, coordenado pelo nosso querido amigo, o professor Paulo Brofman. Muito bem. Depois essas células são expandidas, porque nós injetamos 1 milhão de células por quilo de peso, elas voltam para São Paulo, tudo acompanhado por processo altamente registrável pela Anvisa, né? E aí, mediante a apresentação de todos os testes de controle de qualidade, nós fazemos uma primeira injeção e depois de um mês uma segunda injeção. Para vocês analisarem uma fotografia lá da turma do laboratório, a seriedade, a complexidade lá em Curitiba com que essas células são manipuladas e expandidas. E também está um pouquinho claro, mas ali à esquerda a gente observa todos os resultados de controle de qualidade, que são inúmeros. Sem os controles de qualidade no padrão internacional, eu não libero as células para serem injetadas no paciente. Elas são injetadas ali na medula lombar, no espaço licórico, no líquor, e aí uma série de avaliações, além das de segurança, são feitas no paciente, né? Muitas dessas avaliações são pioneiras no Brasil e foram introduzidas no Brasil pelo projeto Ela Brasil, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Né? Como medidas de força, por sensor de força, força isométrica, avaliações
avaliações não rotineiras da função respiratória, né? Força de língua, força de palato, força de bochecha e outras musculaturas da região do pescoço, que é muito importante para definirmos a forma bulbar, que não são feitas no Brasil. A mioimpedância, a miografia por impedância elétrica e assim sucessivamente. Mas aí, eu queria apenas mostrar isso para vocês, para terminar. Como os pacientes, né, historicamente, eles vêm com um quadro de depressão intensa, desesperança e muitas vezes tendência ao suicídio, o único resultado aberto é esse da esfera psicológica. E aqui o que a gente observa nesses resultados para terminar? A importância que é ter um ensaio clínico para uma doença neurodegenerativa que não apresenta nenhum tratamento efetivo para o estado psicológico do paciente, seus cuidadores e seus familiares. Os pacientes, eles chegam no ensaio com alto índice de depressão, ansiedade, desesperança, e só de estar no estudo, estes índices eles vão abaixando, né? Alguns entrando inclusive à normalidade, independentemente do recebimento ou não de células. Então, é algo que nós deveríamos, de fato, pensar e formular políticas públicas para o desenvolvimento de pesquisa séria no Brasil. Porque a pesquisa farmacológica, por exemplo, ela só acontece no exterior, com algumas raríssimas exceções, e nós vamos desenvolver uma pesquisa, por exemplo, agora com o laboratório Citofarma, né? Mas isso é raro no nosso país. Então, eu me sinto muito privilegiado de poder fazer uma pesquisa pioneira no território nacional, que se não tivesse o apoio institucional, né, nós não estaríamos fazendo, porque nós não tiraríamos dinheiro do exterior para fazer no Brasil com know-how, independência intelectual no nosso território, né? Então, nós esperamos que a árvore, que era um tronco de células, passe a ser agora uma árvore florida, que dê frutos e que dê esperança e que dê resultados positivos e que isso se reflita em qualidade de vida para os pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Muito obrigado.